Fala galera, bom, hoje eu tô aqui para fazer um resumo do livro O Filho Eterno de Cristóvão Tesa. O livro é um livro autobiográfico que ele vai contar a relação dele que ele vai ter com o filho, que tem síndrome de Down. O livro foi publicado em 2007 e a história começa no final dos anos 70 e início dos anos 90. E o único personagem que tem nome no livro é o Felipe, que é o filho, que tem síndrome de Down. Os outros é chamado de pai, irmã, mãe, só eu, o único personagem com o nome dos principais é o filho. Então o pai tem 28 anos, mora em Curitiba, ainda não terminou o curso de letras, é sustentado pela mulher e tem todo esse conflito existencial de não conseguir ganhar dinheiro com a profissão. Ele é um escritor, mas não conseguiu publicar nenhum livro ainda e não ganha dinheiro, então tem todo esse conflito existencial. Aí a mulher está grávida, ele está fazendo planos para quando nascer a criança, que eles ainda não decidiram, não saber o sexo do bebê. Aí a mulher rompe a bolsa, vai para o hospital, tem a criança. Aí ele liga para a família, e a família toda vem. Aí eles estão lá no quarto, aí os médicos vêm com a criança e contam que a criança tem síndrome de Down, que também é chamado de mongolismo. Ele lembra disso porque ele revisou uma tese. O pai também faz revisões para ganhar dinheiro. Revisou uma tese lá com que o tema era o mongolismo, mongoloide lá, que era tratado antigamente as pessoas que têm síndrome de Down. Então, nisso, aí já começa um conflito, o pai rejeitando o filho, não querendo o filho, sabe? Todo um conflito interno. Aí, mas eles falam que ainda tem que fazer um exame, aí ele ainda fica com esperança, não, vai que não é isso. Mas ele faz um exame e realmente ele tem síndrome de Down. Aí o pai cai no chão, assim, o mundo do pai cai, desaba, porque ele fica nessa angústia, porque não queria ter um filho que tem síndrome de Down. Aí o médico fala que ele tem sopro, mas aí a assistente, a estagiária, discorda, e aí ele fica pensando que como ele tem sopro, ele não vai viver muito, e fica feliz de o filho não viver muito, porque ele vai sentir vergonha do filho. Aí nisso o tempo vai passando, eles vão em São Paulo para fazer mais uns exames. Aí lá ele vê uma propaganda de uma clínica no Rio de Janeiro que faz um tratamento para crianças com síndrome de Down. Eles vão lá, aí ele começa a fazer o tratamento com o filho, que é um treinamento. Faz isso 2 anos enquanto está escrevendo um livro e outros livros também, mas depois ele desiste, vê que não está dando efeito. O livro vai misturando a relação do pai com o filho e ao mesmo tempo as lembranças do pai, da vida dele antes de casado, da viagem que ele fez quando ele morou em Portugal, em Coimbra, na Alemanha, quando ele trabalhou num hotel, lá, empurrando o carrinho de roupa lavada, quando ele morou na França, das viagens dele, da vida no grupo de teatro, quando ele era mais jovem, na época da ditadura. Então o livro, sim, uma hora está na relação dele com o filho, no próximo parágrafo já está em Portugal, ou já está na Alemanha, ou já está no grupo de teatro. Então é como se fosse a cabeça mesmo do pai, é como se o livro fosse a cabeça. Cada momento, assim, de uma hora já muda para outro lugar, sabe? Como se fossem os pensamentos do pai nessa relação com o filho. Aí o tempo vai passando, a mulher fica grávida de novo, é uma menina, não tem síndrome de Down, ele fica feliz porque a menina é normal. E aí ele começa a fazer mestrado em Curitiba, muda de cidade, começa a se afastar do filho, mas da mulher. Nisso eles também compram um sobrado, vão morar nesse sobrado, ele vem nos finais de semana, mas aí pelas questões da economia, da instabilidade da economia, eles são obrigados a vender esse sobrado. Aí com o passar do tempo, ele e o filho vai se aproximando novamente. Aí um dia a criança some, a criança desaparece e ele começa a procurar nas vizinhanças e não encontra. Aí uma vizinha acaba vendo o filho com os policiais e conta que conhece os pais.
Aí nisso os policiais levam seu filho lá, e ele fica muito feliz e dá uma gorjeta para os policiais, mas ele se sente culpado por aquilo, porque está comprando os policiais. Aí ele vai se lembrar que na época que ele fazia parte do teatro, que ele tinha um grupo de teatro, ele quase foi preso, porque ele estava ensaiando num lugar e o inquilino estava ensaiando num porão, e o inquilino mandou prender ele. Chamou a polícia por causa que ele não queria que eles ensaiassem lá, quem alugava a casa em cima do porão. Aí nisso o tempo vai passando, a relação dele com o filho, ele começa a se acostumar com o filho, tendo alguns... Ainda está em crise, sente vergonha do filho, não fala do que o filho tem síndrome de Down para os amigos, para os conhecidos. O livro é todo esse drama do pai, da relação do pai com o filho tem síndrome de Down, e essa angústia, essa vergonha da criança, tudo, basicamente isso o livro, e se baseia muito na relação do pai com a criança. A mãe é esquecida, não sim. Alguns momentos ele fala que culpou a mãe, que brigou com a mãe às vezes, que culpou ela por ela ter dado um filho com síndrome de Down para ele, em algumas partes, mas principalmente a visão do pai em relação à criança. Aí o filho começa a crescer, aí começa a querer namorar, aí vai na casa dos amigos, abraça as meninas, deixa o pai constrangido, ele começa a explicar isso pro filho. Aí nisso o pai lembra uma vez que ele ficou um tempo numa comunidade, numa ilha. Aí o tempo vai passando, ele mais o filho vão começando a ter uma relação. O filho começa a fazer aula de pintura, começa a pintar, a desenhar. E aí por fim o filho começa a gostar de futebol, se apaixonar por futebol, coisa que ele abomina, porque o pai é super marxista, contra o sistema, tanto que ele achava que ele dando aula ele estaria entrando no sistema. É uma pessoa alternativa. E aí o filho gostar de futebol, que ele acha que é uma coisa que é uma banalidade, isso deixa ele um pouco em crise, mas ele vendo que isso faz bem para o filho, ele começa a participar disso junto com o filho, assistir partidas junto com o filho. Aí o livro termina com ele, mas o filho se preparando para assistir uma partida de futebol. O filho é muito fanático por futebol, tem camisas de vários times, escreve o nome dos times, mexe no computador, tudo sobre futebol. Aí nisso termina o livro. Então, o livro vai abordar essa questão de como os pais não criam expectativas quando está esperando um filho, e como esse filho não supra essas expectativas, quebra com essas expectativas do pai, porque o pai estava sonhando com um filho normal, sem nenhum problema, nenhum tipo de necessidade, e vem um filho com síndrome de Down e quebra as pernas do pai, porque ele não estava preparado. E o livro mostra o que os pais sentem, ou seja, a vergonha do filho, esse sentimento de querer que o filho morre, sabe? Ou de essa não aceitação do filho, mas mostra também que com o tempo pai e filho vão se entendendo, um vai entendendo o outro, vão se aproximando, e o tempo vai contribuindo para essa relação melhorar. Que mesmo com toda a aversão do pai, a decepção do pai de não querer um filho com síndrome de Down, com o tempo é o responsável por unir pai e filho. Porque o livro começa em 1980 e vai até 2006. E ao longo do livro ele vai mostrando as dificuldades da criança, com os limites que a síndrome de Down impõe, como que o pai tenta ajudar, ou mesmo o pai se afasta da criança. Não é um livro fácil de ler, porque ao mesmo tempo que ele está falando do filho, dos movimentos que o filho está fazendo, ele já vai falar de como ele vivia em Coimbra, na Alemanha, ou do grupo de teatro dele, ou do passado dele, e vai misturando uma coisa com a outra, como se fosse a mente dele mesmo, a cabeça dele, e que em um minuto passam vários pensamentos pela cabeça dele. É como se fosse mesmo a mente do pai, que, como é um livro autobiográfico, a mente do Cristóvão. Então é isso, galera, até a próxima. Falou!